questão do controle do comércio legal de armas, ela está estritamente ligada com a questão também do tráfico e do acesso da criminalidade às armas de fogo. A gente já fez algumas pesquisas sobre qual a origem das armas que são apreendidas com a criminalidade. Primeiro que a maior parcela delas, 80%, são produzidas nacionalmente. O que quer dizer que a gente tem um controle frágil tanto da produção quanto das autorizações de comercialização de armas que são dadas pelo próprio governo brasileiro. Depois a gente conseguiu analisar quantas dessas armas tinham registro anterior, ou seja, tinham tido donos legais anteriormente. E muitas das armas usadas no crime tinham donos legais. Quer dizer que esse comércio, a ligação entre comércio legal e ilegal é muito fluida. A gente aumentando a quantidade de civis com armas nas mãos, a gente consequentemente aumenta a disponibilidade de arma para o crime. Isso sem mencionar que há uma grande quantidade de crimes que são cometidos por pessoas sem antecedentes criminais, pessoas que se encaixariam no perfil do que a nova lei permitiria a compra legal de armas. Então a nova lei ela é muito mais branda, permitindo inclusive que pessoas com ficha criminal comprem armas legalmente, o que é uma temeridade enorme para a nossa segurança pública. E há também uma questão de que há muitos crimes que são cometidos por motivos fúteis, por pessoas ditas ou enquadradas nesse ideal de cidadão de bem, que numa briga de bar, que numa ocasião de embriaguez, em uma briga familiar, acabam cometendo crimes muito graves e a presença da arma com esse civil, teoricamente, que não estaria sob nenhum tipo de suspeita, a presença da arma escala muito a gravidade desses conflitos interpessoais. Esse é um ponto bastante importante, porque esse é um argumento que muitos dos defensores de uma flexibilização do controle de armas usam, né? As pessoas querem ter acesso a mais armas. Mas quando a gente faz pesquisas que são amostralmente representativas, como pesquisas do IBOP, elas encontram que mais de 60% da população é contra, inclusive que pessoas tenham armas em casa, quanto mais que as pessoas portem armas nas ruas. Então, na verdade, essa é uma percepção um pouco distorcida pelo fato desses grupos armamentistas e dos deputados que também defendem essa pauta de retrocesso na política de controle de armas, terem uma expressão muito grande na mídia, terem uma repercussão muito grande, inclusive em redes sociais, novas formas de comunicação. Então eles geram essa percepção de que são a maioria, mas que nas pesquisas amostralmente representativas, claramente isso não é verdade. Uma outra questão importante, essa sobre a violência policial, existe sim um problema de priorização das investigações de abusos cometidos pelas forças públicas, claramente isso deveria ser priorizado. Existem problemas na investigação. A investigação criminal no Brasil, de forma geral, ela já é bastante frágil, e essas são investigações que contam com elementos complicadores, como enfim, algumas denúncias de alteração da cena do crime, coisas que dificultam ainda mais o esclarecimento. Então essas são sim investigações que deveriam receber uma atenção redobrada. Mas existe um elemento complicador que não só as instituições, algumas, né, talvez a maioria delas, não esteja priorizando, como uma grande parcela da população continua referendando esse comportamento violento da polícia. Então isso é muito complicado. A gente viu uma pesquisa no ano passado, promovida pelo Fórum Brasileiro de Segurança, em que 50% das pessoas concordavam com a expressão de bandido bom é bandido morto. Então isso é muito complicado, no sentido de que essas pessoas não estão percebendo que elas estão defendendo uma ilegalidade, uma violência que existe a grande possibilidade de que se volte contra elas mesmas. Então, existe também um elemento de que as populações que são a maior parte das vítimas, da vitimização, dessa violência policial, são de fato uma população mais pobre, socialmente muito mais vulnerável, com menos acesso à repercussão midiática, esse tipo de pressão externa, né, que poderia gerar uma investigação com mais qualidade. Então essas são todas questões que eu acho que cada vez estão sendo mais expostas de forma mais qualificada, mas que a gente tem muito para avançar. E aí também o papel da mídia é muito relevante. Tem aqueles programas policialescos que defendem a violência policial, são muito complicados, disseminam, né, um pouco essa cultura do ódio, do medo, mas também há um trabalho de fortalecimento institucional que o governo tem o dever de fazer, independentemente de qualquer opinião pública. É dever do Estado investigar e dar uma resposta legal a esse tipo de violação de direitos humanos. Muito obrigada. Obrigada, gente.